conta a história que no interior de uma cidadezinha brasileira morava uma família grande e feliz com seus filhos. Essa família gostava muito de contar história para suas crianças, mas o problema é que essas histórias pareciam ser tão reais, que as crianças morriam de medo toda vez que lá vinha contação de história. A matriarca da família costumava contar uma história sobre um lobisomem. Segundo ela, havia na pequena cidade um homem cujo seu sobrenome era Lobo. Esse nome foi lhe dado porque ele havia sido amaldiçoado no dia do seu nascimento por uma bruxa que sonhava em ter uma filha, mas os deuses não ouviram seu pedido e lhe ofertaram um menino como presente. A bruxa então ficou muito brava e no dia do seu nascimento olhou para o bebê e o amaldiçoou, dizendo: "Você nunca terá uma família. Vai crescer e no primeiro dia da sua adolescência, na primeira noite da lua cheia, um lobo virá te visitar. E nesta noite você correrá quilômetros floresta dentro. Seu corpo se encherá de pelos pretos e compridos, e em sua boca nascerá dentes feito presas como de um leão. Nesta noite você correrá sobre 4 patas, sempre em busca de uma vítima para devorar." A matriarca da família ainda continuava dizendo que sabia quem era o lobisomem daquela cidade. As crianças, muito assustadas, nem queriam saber sobre o assunto, mas a matriarca fazia questão de contar para as crianças uma experiência que teve com o lobisomem. Contava ela que um dia estava no quintal da sua casa e já era quase meia-noite, quando escutou barulhos como se fossem galopes se aproximando dela. Ela então resolveu olhar para trás e tamanho foi o susto. Deu de cara com 2 olhos vermelhos e esbugalhados, encarando-a como se fosse devorá-la. A coitada deixou cair no chão vários pães que trazia na mão, de tão grande que foi o susto. Ela então saiu correndo como um tiro para dentro de casa. O lobisomem também se assustou e saiu num galope para dentro da mata. No dia seguinte, já durante o dia, a matriarca resolveu voltar no lugar onde havia visto o lobisomem na noite anterior. E ela tomou um susto, porque o lobisomem tinha encostado as suas vestes na cerca de arame e arrancado um pedaço da sua roupa. Ela então pegou aquele pedaço de tecido, levou para casa e guardou. Um belo dia, ela estava no rio com as suas vizinhas lavando roupa, quando chegou um vizinho que morava bem próximo a ela. Ele também costumava aproveitar os dias de sol para lavar as suas roupas. Em meio às inúmeras conversas e risada, o tempo foi passando, cada um foi lavando suas roupas e estendendo ali mesmo. No entanto, a matriarca tomou um susto quando olhou para as roupas do vizinho estendidas do lado da dela. A camisa vermelha, sem mangas, estava ali, estendida bem à sua frente. "Meu Deus!" ela gritou. "Será que é isso mesmo que eu estou pensando? Meu Deus, meu Deus!" Ela então correu para casa, pegou o pedaço de tecido que havia guardado na ocasião e colocou do lado da roupa estendida. A matriarca deu outro grito aterrorizante. As peças de roupa se encaixaram perfeitamente. O corpo dela estremeceu e, assustada, a sua voz nem saía da sua boca, pois acabara de comprovar que o lobisomem da cidade era o seu vizinho solteirão. A mulher então foi embora, desesperada, e por uma semana a sua voz não conseguia sair. Ela não conseguia contar para ninguém o que tinha descoberto. Passado o tempo, a matriarca foi voltando ao normal e resolveu não contar para ninguém. Afinal, era difícil alguém acreditar no que ela havia descoberto. Mas agora ela sempre orientava seus filhos a não se aproximar do vizinho. E se visse ele, quando estivessem sozinhos, eram para correr, correr, correr muito até as suas pernas não suportarem mais. E as crianças assim o fizeram. Sempre que via o homem tremendo de medo, nunca permitiram que eles se aproximassem delas. Vocês sabem qual é a moral dessa história?
Segundo relatos, essa história era contada pelos adultos de toda aquela redondeza, pois havia boatos na cidade que aquele vizinho era um homem muito mau, que fazia maldade com as crianças. E uma das formas que as mães das crianças encontraram para evitar que esse homem chegasse perto de suas crianças foi assim, contando essas histórias para que as crianças não se aproximassem daquele homem. Naquela região era muito comum, era uma tradição, falar de assuntos importantes através das histórias. Esses assuntos serviam como orientação e proteção para as suas crianças.